Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Existe uma frase que eu escuto muito em momentos de supervisão e que é uma frase que ela diz muito sobre em qual momento da formação aquela terapeuta, aquele terapeuta se encontra. A frase, ela é mais ou menos assim: eu tentei ser neutra, mas eu acho que eu acabei tomando partido de alguma forma. E o que me interessa quando eu escuto essa frase não é essa confissão, é justamente o que está por trás disso, as camadas que estão invisíveis ali naquela frase, que é a de que neutralidade é não se posicionar durante o atendimento, ou que ser neutro é quase como um apagamento de si de forma estratégica durante o atendimento, na sessão com aquele casal, ou até com o paciente individual também. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o motivo pelo qual essa frase, essa colocação, ela não é só um tanto imprecisa, como também pode ser até perigosa em alguns contextos clínicos, como a gente vai ver daqui a pouco. Quando trabalhamos com casais, a pressão por não tomar partido, ela é real. Os dois estão ali com a gente. Os dois nos olham. Os dois, em algum momento, vão querer que a gente, inconsciente ou conscientemente, valide a posição de um deles, a versão de um deles. E o instinto de muitos terapeutas, principalmente lá no início da formação, é tentar se posicionar de uma forma super distante daquilo. Não concordar nem discordar, tentar sorrir de uma forma quase que simétrica, até distribuir o olhar de uma forma justa, equilibrada. Só que isso não é neutralidade, isso é gestão da ansiedade do terapeuta. Neutralidade não é uma postura corporal, não é uma distribuição do tempo de fala de cada um. Neutralidade aqui, dentro da sistêmica, é muito mais um conceito epistemológico. É uma forma de se relacionar com aquele sistema que está ali e que, dentro do contexto terapêutico, também te engloba. Fala sobre o seu relacionamento com o sistema, fazendo parte dele, e não com os indivíduos que estão ali. Vamos imaginar que em uma sessão de casal, uma das partes diz: nossa, mas ela nunca está disponível. Quando eu preciso dela, ela some. E aí ela responde: porque toda vez que eu me aproximo dele, ele explode. Então eu aprendi a me proteger e eu me afasto. Se eu estou tentando ser neutra, no sentido ingênuo da palavra, eu vou tentar validar os dois igualmente. Vou dizer alguma coisa como: os dois têm razão. E tecnicamente isso é verdade. Mas clinicamente eu não fiz nada. Eu só nomeei um impasse sem mexer nele necessariamente. A neutralidade na sistêmica, ela vai pedir que eu me posicione, mas que eu me posicione de um jeito diferente. É uma posição em relação ao padrão, a essa dança que os dois construíram juntos, sem necessariamente me posicionar contra nenhum dos dois. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou enxergando que quanto mais um busca, mais o outro recua, e que os dois estão sofrendo dentro disso. Isso é um posicionamento bem claro, inclusive, mas é diferente de tomar partido. É justamente sustentar uma perspectiva que nenhum dos dois acessa ou se dá conta de forma tão clara, justamente porque os dois estão dentro daquela dinâmica, dentro daquele padrão. É essa a função do terapeuta. Não é ficar fora do sistema, é estar dentro do sistema, só que numa posição diferente. Tem outra coisa também que eu acho muito importante nomear aqui para vocês, que é o seguinte: a nossa habilidade, que é super necessária, de sustentar a ambivalência dentro de um processo de casal. Quando o casal chega em crise, principalmente com uma temática mais delicada, como uma possível separação, ou às vezes uma traição, o sistema vai querer que a gente escolha, que a gente diga quem é que tem razão afinal. Quer que a gente resolva aquilo que eles não conseguem resolver. E aí, se nós, enquanto terapeutas, não temos clareza da nossa posição, da nossa identidade, do que a gente está fazendo ali, a gente vai ceder. Vai ceder para o mais angustiado, para o mais articulado, ou então para aquele que ameaça sair da terapia. Sustentar a ambivalência não é ficar em cima do muro. Também não é ignorar o sofrimento de quem está ali diante da gente. Mas é ter a capacidade de habitar aquela tensão que se apresenta dentro do setting terapêutico.
sem precisar dissolver de forma prematura aquela ansiedade que faz parte, inclusive, da tomada de algumas decisões. É conseguir internamente dizer que a decisão pertence a eles e será construída nesse espaço. E essa angústia, essa tensão, ela faz parte da tomada de consciência e da construção dessa decisão ou resolução, como você preferir chamar. Isso exige uma maturidade clínica e um autoconhecimento do terapeuta, principalmente no que diz respeito à incerteza na própria vida, a sensação de não saber, ao não dito, a relação com a espera, com situações que não estão postas ainda ou que não se definiram ainda. Aqui a gente chega num ponto que eu acho que é pouco discutido nas formações, que é o seguinte: o que faz um casal confiar de fato no terapeuta que está ali não é a sensação de que ela é justa no sentido de distribuição igual de tempo para o casal, não é que ela sorriu igualmente para os dois. O que cria confiança mesmo e que aparece quando a gente vai para a literatura, né, sobre aliança com casais e tudo mais, é a percepção de que a terapeuta consegue dar conta, sustentar o que está acontecendo ali, a complexidade, né, do que está sendo vivido ali, sem se desesperar, sem entrar em pânico, sem querer resolver rápido, sem precisar que eles fiquem bem para que ela fique bem. Neutralidade, gente. Então, para a gente ir caminhando para o fechamento, não é ausência de si. Pelo contrário, é sustentar, de fato, uma presença de forma legítima, né? E que nem sempre é fácil. É uma presença que ela se recusa a ser capturada pelo sistema, pela dinâmica que está acontecendo ali. É uma presença que ela não é neutra no sentido de não se afetar. Ela é neutra no sentido de não ser arrastada pelo que está acontecendo. Que tem uma posição que é clara, trabalhada, sustentada, vista pelo próprio terapeuta, né, nos processos de cuidado com ele, na terapia individual, no seu espaço ali de supervisão, nos grupos de estudo, estar em rede, estar em contato com outros profissionais faz toda a diferença nesse caminho. E é justamente essa posição que, quando comunicada através de postura mesmo para o casal, para os pacientes que estão ali, faz com que o casal sinta que pode confiar. Tem alguém que segura aquilo ali junto com eles. E é isso, no fundo, que a gente está construindo quando a gente fala de identidade profissional. Não é essa máscara de imparcialidade. É uma presença diferenciada. Uma capacidade de ser e de estar de verdade, sem precisar resolver antes da hora. Isso se constrói, isso leva tempo, e muitas vezes se constrói justamente nos espaços de supervisão clínica, que é justamente quando alguém de fora nos ajuda a enxergar onde é que nós fomos capturadas naquele discurso e nos convida a olhar para a posição que a gente de fato tem e precisa ocupar. É isso, essa foi mais uma terça da conjugalidade aqui. Espero que esse vídeo tenha provocado insights em você que é terapeuta, que trabalha com casais, ou até mesmo na clínica individual, afinal a gente não está blindado de processos de ansiedade durante o atendimento individual também. E se você gostou desse conteúdo, fica por aqui, comenta, me conta, e na semana que vem a gente se encontra para falar novamente sobre isso. Tchau!